Ô, Rê, Oi. aqui o Gabriel fala, ele dá o exemplo que em São Paulo, né, há bairros muito distantes, então aqui a questão não é nem a região limítrofe, mas a distância mesmo. Ele diz que em algumas regiões o deslocamento semanal, por exemplo, para a TEA inviabiliza o tratamento e que esses casos podem evoluir para uma liminar. Ele cita aqui o exemplo é, de sair do Brooklyn para Barra Funda para realizar o tratamento, né? Sob o ponto de vista jurídico, pelo que foi explanado aqui, a gente está absolutamente Correto. respaldado, mesmo sendo TEA, né? Mesmo sendo TEA, gente, o TEA não muda. Eu sei que o TEA é o assunto do momento, tem um apelo social enorme, né? A gente vê aí nas mídias, atores, apresentadores fazendo grandes. Só que assim, a lei não é diferente para nenhuma cobertura do rol. Tá? Ela é a mesma para todo mundo. A gente tem algumas ações, algumas leis municipais ou estaduais que trazem algumas recomendações um pouco diferentes para o TEA, mas assim, regra geral, para fins de cobertura, a 566 se aplica para qualquer tipo de doença, tá? E dentro do mesmo município, a gente não tem nem o que falar. A gente sabe que o município de São Paulo, ele às vezes é muito maior do que algumas regiões de saúde, né? Mas é município, tá? Dentro do município, tá? A gente não, a gente está cumprindo a lei. É aquilo que eu falei, nem sempre a gente cumprir a lei vai satisfazer o nosso beneficiário, né? É claro que ele vai preferir um atendimento do lado da casa dele, é óbvio, né, gente? Ainda mais nessas situações de TEA, que a gente sabe que as terapias são frequentes, quase diárias, então, assim, a gente até entende a satisfação do nosso cliente. Eu acho que a gente tem que buscar a satisfação do nosso cliente, mas a gente não está descumprindo a lei, tá? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Isso, Aqui, o problema da satisfação está diretamente relacionado à judicialização, né? Enfim, mas a gente precisa evitar a judicialização, tá? Mas em termos de lei, está correto, tá bom? aqui a Renata traz um caso de uma cidade de Manaus, que é Maués, ela disse que lá não tem rede, e que o transporte é via barco e aéreo somados, né? São 14 horas de viagem para a capital, e ela disse que tem aqui um precedente de um cliente da Ambev que ela cuida pontualmente e aproveita para agradecer o time de VPP e remoção, porque nesse caso realmente houve um precedente aqui para a combinação entre transporte aéreo e barco em razão daquele quadro, né, Rê, que você falou de depende da análise clínica, né? Se a remoção tiver que ser feita por avião, porque a condição clínica do paciente só permitir esse tipo de remoção, ela vai ser feita, né? É isso. Aí aqui a Júlia pede a região limítrofe do interior de São Paulo para ajudar nas negociações. Acho que a gente pode buscar no Google mesmo, né? Não, As cidades limítrofes da região. eu vou passar para vocês. A região de saúde, ela está prevista numa instrução normativa da ANS. Eu mando depois o link para vocês. É que, gente, eu não vou lembrar o número agora de cabeça, porque mudou tudo, né? A ANS em 2022, ela republicou todas as normas. Então, a gente passa uma vida inteira decorando, aí ela vem, muda e nunca mais a gente decora. Então, eu não lembro agora de cabeça o número da RN, é uma instrução normativa, é uma IN, e assim que eu levantar esse número, eu passo aqui para vocês, eu passo o link para vocês, e aí vocês consultam através dessa IN. Não usem outras fontes, por quê? Porque esta iene, inclusive, eu já soube que ela não foi atualizada no último censo. Então, a ANS continua seguindo essa iene, embora tenha tido uma pequena atualização pelo IBGE, tá? Eu fiquei sabendo disso recentemente. Então, sigam a iene, por favor, tá? 16 de 22? Oi? 16 de 22? Acho que é, iene 16 DIPRO, né? Ó, aqui a Rê já me ajudou aqui, ó, IN 16, número 16 da DIPRO de 2022, tá? Ali tem todas as regiões de saúde é, do Brasil inteiro, tá bom? Do interior de São Paulo, vocês vão achar de todas as localidades de vocês, tá bom? Lembrando que nem sempre os municípios da região de saúde podem ser todos limítrofes, né? Às vezes, na maioria são, às vezes não são, tá?
E o Alexandre pergunta exatamente qual é a distância média considerada por lei para se determinar que o município é limítrofe do outro, né? Eu acho que tem mais a ver com a Função limitação de geográfica. fronteiras, né? É, Exatamente. não existe distância, não existe a distância. Por isso que eu mostrei aquele mapa para vocês de Manaus, né? Você lá em Manaus você vai encontrar municípios. Se você jogar no Google, eu já tive essa curiosidade. Você tem municípios limítrofes que estão a cerca de 300 quilômetros de distância do município de origem. E não significa que ele vai rodar 300 quilômetros, porque, por exemplo, naquelas regiões, você tem o transporte de barco, por exemplo, a distância é muito maior, pode ser muito maior, tá? Então, e eu estou falando de Manaus porque é um exemplo, assim, mais emblemático, tá? Mas você tem, no próprio interior de São Paulo, ou no interior do Rio de Janeiro, cidades com essas situações. Tá bom? Então, assim, é muito comum esse tipo. O nosso Brasil, ele é extremamente distinto, né, em cada lugar. Então, não existe limite de distância. Esqueçam quilometragem. Não é essa a regra, tá? Não, não existe distância. O que existe é o que está na lei versus a satisfação do cliente, que não necessariamente fica contente com a nossa indicação, mas a gente está seguindo aí o que está na lei, tá bom? É verdade. O Gabriel trouxe aqui uma pergunta interessante sobre a telemedicina, né? Ele disse que, com relação à prescrição médica ou encaminhamento para exames, né, algumas farmácias, por exemplo, negam a venda de medicamentos porque a prescrição é de um médico de outro estado. E ele diz que há casos em que clínicas e laboratórios também negam esse encaminhamento para exames em razão dessa mesma questão, né, de CRM de médico de outro estado. Como é que é isso aos olhos no entendimento da lei, na verdade? Na verdade, assim, o que está na lei é que você não pode negar a cobertura de nenhum médico, nenhuma prescrição médica, ainda que o médico não seja referenciado, tá? Ainda que o médico seja um médico particular ou um médico de outra localidade. A questão aqui está mais relacionada aos conselhos, tá? Por quê? Porque você precisa ter inscrição. No conselho, você pode ter uma inscrição secundária para atuar em mais de um estado. Quando o médico ou o dentista, ele tira a carteirinha lá do conselho, ele faz a inscrição de origem naquele estado em que ele vai atuar, ou ele mora, ou ele se formou, enfim. E aí ele decide que vai atuar também no Rio de Janeiro, por exemplo. Ele é de São Paulo e quer atuar no Rio de Janeiro. Ele tem que ter uma inscrição secundária nesses lugares, tá? É, eu não vou saber te responder como é que o conselho entende isso no caso de teleatendimento, tá? Mas pela regulação da ANS não existe vedação para isso. Não, não poderia haver qualquer restrição na venda de medicamento no atendimento de algum laboratório, alguma especialidade, até não faria sentido, né? Até porque, imagina que eu tenho uma receita e eu estou viajando, eu estou em trânsito e eu não posso comprar. Eu acho que a receita é válida no Brasil inteiro e no conselho também, né? E mesmo os exames também, tá? Então, eu acho que isso é o prestador mal orientado, mas a gente pode confirmar depois isso melhor, tá bom? Não sei se vocês têm essa informação. A gente vai confirmar isso depois direitinho para vocês. Tá bom? Bom, seguindo aqui, né, a apresentação, falando aqui do reembolso integral, como eu falei, né? Então, o reembolso integral, ele vai acontecer, vou passar rapidinho aqui que a gente já falou, né? Então, no caso de indisponibilidade ou de inexistência, ou no caso de impossibilidade de negociação eventual com o prestador não referenciado, mas desde que o beneficiário tenha contatado a operadora, né? Então, nessas hipóteses, a gente vai fazer o reembolso integral e o prazo de pagamento é de até 30 dias, inclusive aqui, não só em relação ao prestador, como em relação à alimentação, transporte e hospedagem, quando for o caso, tá? É importante aqui, gente, a gente sempre informar, a gente sempre direcionar, sempre que a gente puder, direciona para um prestador referenciado,
tá? Ainda que eu tenha que arcar com transporte, porque dependendo do tratamento, é muito mais vantajoso tanto para o cliente quanto para a operadora. Por quê? Porque o sinistro, tudo isso aqui entra no sinistro, tá? E o sinistro, ele vai ser menor se a gente conseguir um atendimento dentro da rede, ainda que eu tenha que reembolsar um transporte, aí precisa ser avaliado. Isso vai impactar menos nos reajustes, né, no equilíbrio da carteira daquele cliente, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu passar. Gente, a apresentação trava. Bom, aqui eu acho que eu já falei. Ah, não, eu preciso falar uma coisa importante. Não é o caso da Sul América, tá? Porque a Sul América, todos os nossos planos, eles trazem rede e reembolso, né? Alguns agora não trazem mais reembolso, ou trazem um reembolso específico, modular, né? Que você define um ou outro procedimento de reembolso, né? Nesses casos, o que que acontece? Desculpa, quando eu tenho um contrato que é exclusivamente reembolso, não tem rede, que não é o caso da Sul América, tá? Mas vocês podem eventualmente já ter trabalhado em alguma operadora que é assim, ou conhecer alguma operadora que é assim, o reembolso não é obrigatório. O reembolso integral não é obrigatório. O reembolso sempre vai acontecer nos termos do contrato e do plano. Por quê? Porque naquele contrato, aquele modelo de contrato, ele não obriga a ter rede. Se não tem rede, não tem nem inexistência e nem disponibilidade, certo? O beneficiário vai aonde ele quer e o reembolso sempre vai acontecer nos termos do contrato e do plano, tá bom? A coparticipação, ela sempre vai incidir sobre todas essas situações, tá bom? Não é porque não tem rede, que ele foi atendido numa outra rede, se o plano que ele contratou tem coparticipação ou franquia, vai incidir a cobrança de toda forma, tá bom? Vou passar agora a palavra para o Paulo, que ele vai trazer aí o aspecto jurídico, depois a Rê. Esse tópico que a Renata comentou sobre garantias de atendimento, ele passa sobre vários aspectos, né? O principal deles, que é o que a Renata ressaltou em mais de uma vez, foi a questão da satisfação do cliente. E a satisfação do cliente, ela tem uma questão interessante que a gente observa bastante no judiciário, que é o conhecimento, a ciência do cliente com relação os seus direitos, né, enquanto cobertura, e também com relação aos canais com os quais ele se comunica com a operadora. Eu trouxe aqui um caso, ele é até certo ponto simples, ele não é um caso tão complexo, mas ele bem exemplifica o que a gente às vezes experimenta no judiciário por conta dessa insatisfação do cliente, tá? Aqui era um pedido simples de exames. Como a Renata ressaltou, o prazo ele é o mais simples de todos, que são 3 dias para liberação. E o que aconteceu foi um equívoco por parte do segurado na solicitação desse pedido de exames. Então, foi uma experiência ruim que ele teve com o aplicativo, no caso aqui foi com o aplicativo, e que acabou gerando um processo judicial. Ele achou que tinha feito a solicitação, ele encarou esse erro dele como algo, como se estivesse acontecendo uma recusa por parte da operadora, daquele pedido de exames, e eram exames simples de sangue, tá? E com base nessa suposição dele, ele acabou entrando com uma ação judicial, conseguindo uma liminar, enfim, para que a gente autorizasse esses exames. O mais interessante aqui é que muitas das vezes a insatisfação do cliente ela vem também de uma experiência equivocada e que isso possa, antes de virar uma ação judicial, isso pode ser resolvido de N outras formas, né? Seja através de uma ouvidoria, seja através de canais, seja através da própria central, ou através de uma orientação propriamente do cliente com relação à utilização desses canais e dessas formas de comunicação e interação com a operadora. Esse processo aqui a gente poderia ter evitado ele. De alguma forma, ele poderia ter sido evitado por N razões, mas ele acabou acontecendo e por uma questão muito simples, tá?
A Renata trouxe bastante informação sobre esses deslocamentos, abrangência geográfica. Eles estão mais ligados a uma questão no judiciário, particularmente. Essas questões, elas entram mais em questões de rede, que eu acho que a Renata vai abordar num tópico mais abaixo, num tópico posterior aqui, tá? Mas sobre prazos e questões de garantia de atendimento, eu queria ressaltar mais esse aspecto da experiência que o cliente tem aqui conosco dentro da Sul América, tá bom? A gente vem recebendo algumas solicitações para a inclusão do obrigação de ter o Luiz na rede, obrigação de ter a Paula na rede. Porque eu tinha o Luiz na Congênere, eu quero trazer o Luiz para cá, e você, Sul América, tem que garantir que você vai contratar o Luiz, que isso foi muito importante para mim. O Luiz é importante para mim. O que é importante a gente ter em mente que o que a Sul América garante é a cobertura, e não o prestador pessoa física. Então, eu não vou garantir o Luiz, a Roberto e Maria simplesmente porque trata-se de uma negociação entre duas partes plenamente capazes e que pode ser que o Luiz não queira ser referenciado da Sul América ou que ele traga aí uma contraprestação muito pesada para a gente que naquele momento não seja conveniente nos nossos critérios de referenciamento, ele não se enquadre. Então, é importante que não conste isso em contrato de forma alguma a obrigação de ter o Luiz. O que a gente pode fazer é colocar lá que sim, ele pode sugerir, que o cliente pode sugerir, que sim, a gente até pode, no limite, se realmente o cliente insistir muito, incluir que a gente vai ter aí, vamos fazer avaliação, que a gente pode sim avaliar, se a gente pode referenciar, mas que isso não significa, em hipótese alguma, que a gente não tem rede, que a gente não tem cobertura, e que a gente tem um produto incompleto para aquele cliente específico. Ele tem que entender que o que ele está contratando é completo, sim, e que o Luiz, a Paula, a Maria, ou a pessoa que ele quer, é um a mais, alguma coisa que vem para acrescentar o que ele já tem. Até para a gente evitar a frustração do cliente de falar, poxa, mas você me prometeu, por isso que eu estou indo embora. E eu não quero pagar o prêmio complementar, porque afinal de contas a sua rede é incompleta. Então, para evitar esse tipo de argumentação, a gente evita colocar em contrato qualquer tipo de vínculo, obrigação à contratação específica de um prestador específico. Tá? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de comentar é, se tiver o estabelecimento de coparticipação para determinados eventos, o evento como um todo, e se consulta for coparticipável, a gente não entende como cabível, né? Colocar a teleconsulta com percentual, a consulta presencial de outro tipo, porque é o evento consulta que tem um percentual X de coparticipação. Então, de vez em quando aparece mas o cliente, eu combinei com o cliente de colocar aqui um percentual de coparticipação em eventos, de uma consulta presencial de um jeito e de teleconsulta de outro. Que não é adequado, porque consulta é consulta e a teleconsulta é só mais um meio de você entregar a consulta que a gente, afinal de contas, vendeu para aquele cliente específico. E mais uma pergunta que vem de vez em quando poxa, eu tenho aqui um diretor e eu tenho um super acordo com ele e eu vou fazer o pagamento de reembolso integral para ele do que ele apresentar. Tudo bem, Sul América, você faz aqui o reembolso integral para aquele diretor específico? Qual o melhor desenho para isso? O melhor desenho para isso, gente, é o quê? A Sul América entregar até o limite do que ela contratualmente é obrigada a, e a própria empresa, por política dela interna, fazer lá o complemento dentro de casa. Esse complemento para a gente fica uma coisa meio estranha, porque todos os beneficiários têm uma regra, para uma pessoa específica tem uma outra completamente diferente. Então, o que a gente sempre fala poxa, tem uma política de cargos e salários, você tem aí uma política de benefícios que te impõe esse reembolso integral, mas não foi o que você contratou junto à Sul América. Então, eu vou até o limite do que eu contratei e você complementa dentro da sua casa, né? Que é a parte mais fácil. Eu acho que essas eram as minhas, agora eu devolvo lá para a Rê fazer mais um pedaço da apresentação.